Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Ronaldo Lima. Estamos mais uma vez aqui reunidos neste momento da revelação da palavra. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Deus abençoe a nossa diaconisa Helena Santos. Que Deus abençoe o diácono Manuel Barbosa. Eu peço aos amados irmãos que estejam aí, curtindo aí e compartilhando, convidando mais pessoas a estarem conosco nesta noite. Louvado seja Deus. O Senhor Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Deus seja louvado. Nesta noite iremos ver sobre as 3 armas do cristão. As 3 armas do cristão. Ainda dá tempo de você convidar mais alguém aí para estar conosco nesta live, de compartilhar e não deixe de curtir para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que venha nos dar entendimento e a revelação da sua palavra nesta noite para o meu e para o seu coração. Pai santo e verdadeiro, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos a ti, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos desfrutarmos, ó Pai, da tua boa palavra, Senhor. Abre, Pai, o nosso entendimento para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade tua para as nossas vidas. Nos dê, ó Deus, a inspiração e a revelação da tua palavra. É o que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem estar aí compartilhando, convidando mais pessoas a estarem conosco nesta noite. Curta aí a live aí em nome de Jesus. Dê glórias a Deus. A nossa glória a Deus, irmãos, aqui no coraçãozinho. Dai glória a Deus, pois a Ele pertence toda honra e toda glória e toda exaltação. Deus seja louvado para todos sempre. O texto que nós iremos esboçar nesta noite se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, aonde tem como epígrafe: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Deus seja louvado. Então vamos aprender nessa noite sobre as 3 armas do cristão. O versículo 1 diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então você já vê que o escritor das Crônicas, lembrando que quem escreve o livro de Crônicas, ele tem a finalidade de novamente despertar a fé daqueles que voltaram do cativeiro babilônico, cativeiro esse que durara 70 anos. O povo está ali em uma grande peleja com os samaritanos, que era um empecilho, ou um dos empecilhos para a reconstrução do templo. Então aqui o cronista tem a ideia de trazer novamente à memória do povo os feitos que Deus fizera no decorrer da história do reino do sul, do reino de Judá. Então aqui, diaconisa Cátia, nós vemos que um rei por nome de Josafá, homem temente a Deus, homem que buscava a Deus, no seu reinado houve uma grande peleja, houve uma guerra, houve um levante contra o rei Josafá. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos que os moabitas e os amonitas se levantam contra o rei Josafá. Irmã Paula Andrade, olha o que diz o versículo de número 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel,
quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Então, olha só, eram 3 povos. A luta de Josafá era contra 3 povos, ou contra 3 nações, a saber, os amonitas, os moabitas e aqueles que habitavam no monte de Seir. Quem eram esses que habitavam no monte de Seir? Os descendentes de Edom, que eram irmãos dos israelitas, pois os descendentes de Edom, eles vieram da linhagem de Esaú, e Esaú era irmão de Jacó, que logo após o encontro com Deus no Jaboque, passara a se chamar Israel. Então olhe que a luta de Josafá era contra 3 nações, contra 3 reinos que se uniram para destruir a Josafá, que era temente a Deus e que buscava o Senhor nos seus dias. Eu entendo aqui, quando eu estava lendo este texto, diaconisa Helena, o Senhor começar a ministrar no meu coração que nós cristãos temos pelo menos 3 inimigos que vêm contra nós, 3 inimigos mortais. Quais são eles? O primeiro inimigo, o mundo. O mundo, ele maquina, ou ele planeja contra nós que somos cristãos. O segundo inimigo que o cristão encontra na sua caminhada é a carne, porque o mundo oferece os prazeres que a nossa carne tanto deseja. Então olhe que nós temos também 3 inimigos mortais. O primeiro, o mundo; o segundo, a carne; e o terceiro inimigo, Satanás. Satanás usa os prazeres do mundo, e ele sabe o que a nossa carne gosta, e ele vai nos oferecer o intuito de nos destruir, de nos levar à morte. Olha o que Deus me revelara. Assim como Josafá em seus dias tinha os moabitas, os amonitas e os edomitas, que é da tribo que são os descendentes de Edom, eram 3 inimigos. No campo terreno, nós no mundo espiritual temos 3 inimigos que lutam diariamente contra a minha vida e contra a sua vida. O primeiro, o mundo; o segundo, a carne; e o terceiro, Satanás. Então nós estamos em uma batalha travada, e olhando pela ótica humana, nós vivemos até uma batalha covarde. Por quê? Porque o diabo usa as coisas do mundo, o diabo sabe quais são os desejos da nossa carne, e ele vem contra nós para nos destruir. Esta foi a primeira revelação que Deus me dera a respeito deste texto. Mas você pode até perguntar: pastor, o que eu devo fazer então? Quando o inimigo, quando ele se levanta, quando eles se unem contra mim, com o intuito de me destruir, o que eu devo fazer, pastor? A pergunta muitas das vezes, irmão Paulo Andrade, é essa que fazemos, porque parece que nós estamos em uma luta injusta. Imagine você lutar contra o mundo diariamente, imagine você lutar contra a sua carne diariamente, imagine você lutar contra Satanás diariamente. Então, olhando pela ótica humana, é até uma luta injusta. E a pergunta é: o que fazer, pastor? Você pode até perguntar: o que fazer, Deus, para vencer esta batalha, para vencer esta luta? O interessante é que o Senhor nosso Deus, diaconisa Kátia, Ele sempre nos dá armas para batalharmos. Ele sempre vai nos dar armas para batalharmos contra o mundo, contra a carne, ou os desejos da carne, e contra Satanás. Não é à toa que Paulo diz em Efésios capítulo 6: tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. O Senhor sempre nos dá armas para vencermos o mundo, vencermos os desejos da carne e vencermos a Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Cooperadora Rô Alves, louvado seja o nome do Senhor. Qual a primeira arma? A primeira arma que o Senhor nos dá está aí no versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. A primeira arma que Deus nos concede, meus amados e queridos irmãos, para vencermos o mundo, os desejos da carne e a Satanás, a primeira arma é a oração e jejum. Oração e jejum, irmãos. Quando Josafá ouviu que os amonitas, que os edomitas e que os moabitas vinham contra ele vai buscar a Deus em oração. Ele vai, irmã Maria Nevinha, louvado seja Deus, ele vai ali propagar um jejum em Israel. Então a primeira arma que o cristão tem para vencer o mundo, para vencer as paixões da carne e para vencer Satanás, é jejuar e orar. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós começamos, aleluia, nós começamos a lutar contra o mundo e contra os desejos carnais. Olhe que eu estou falando de 3 armas. A primeira arma que Deus nos dá é para que nós vencemos o mundo, porque eu estou falando do átrio. Se é 3 armas, são 3 compartimentos do tabernáculo. E no primeiro compartimento, que era o átrio exterior, estava o altar de sacrifício. Então todo cristão tem que passar pelo altar de sacrifício. É no altar de sacrifício que deixamos o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades. É o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12. Eu vos rogo, amados irmãos, que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor. Eu tenho que sacrificar o meu eu, os meus desejos e as minhas vontades na oração e no jejum. Quando eu passo a orar, quando eu passo a jejuar, já não é mais a minha vontade que é feita, mas é a vontade de Deus que é feita na minha vida. Então a primeira arma que Deus nos dá para vencermos o mundo, para vencermos os desejos da carne e para enfrentarmos Satanás, é o jejum e oração. Lembra que Jesus falou para os discípulos, quando estes não conseguiam expelir um demônio de um jovem, Jesus diz: dessa casca de demônios não sai senão por jejum e oração. Então a primeira arma para vencermos a Satanás, para vencermos os desejos da carne, para vencermos o mundo, é orar e jejuar. Jejuar e orar. Quando Josafá ouvira que esses 3 se reuniram para destruir a ele o império ou o reinado que o Senhor o havia concedido, Josafá, ele vai para o jejum e para a oração. Quando nós, como obreiros do Senhor, ouvimos que o diabo tem arquitetado seus planos, que o diabo tem usado o mundo e os desejos da carne para destruir a chamada e o ministério que Deus tem nos confiado, ainda tem o primeiro caminho, o primeiro degrau, ainda tem saída. Qual é, pastor? Jejum e oração. Oração e jejum. Passar a buscar a Deus pelas madrugadas.
em cima dos montes. Este é o segredo, é o primeiro degrau. É entrar no átrio do tabernáculo eterno. É sacrificar o eu, sacrificar os desejos, sacrificar as vontades no altar do holocausto. O altar do holocausto, que ficava no átrio do tabernáculo, era onde era depositado o animal por completo. É um sacrifício por completo. Não é depositarmos apenas parte do nosso ser, como muitos dizem e até pregam, que Deus quer o coração, e Deus não é cardiologista. Deus nos quer por completo. Deus quer corpo, alma e espírito. Deus quer nos governar por completo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, diaconisa Helena, diácono Manuel Barbosa, a primeira arma que Deus nos dá, oração e jejum. A segunda arma que o Senhor irá nos dar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se encontra no versículo 14. Versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Louvado seja Deus. Então, olha só, meus amados e queridos irmãos, que quando nós adentramos ao átrio do tabernáculo, nós temos que passar do átrio para o lugar santo. E no lugar santo era onde tinha pão, e o pão é a tipologia da palavra de Deus. Quando o cristão aprende a sacrificar o seu eu, quando o cristão aprende a manter e viver uma vida de oração, a primeira coisa que vai acontecer, o Espírito de Deus irá se manifestar. O Espírito de Deus virá sobre os profetas, e os profetas se levantarão com a palavra de Deus nos seus lábios. Não tem como Deus usar uma pessoa, ou a pessoa dizer-se, ou vir a dizer, ou se autodenominar profeta, sem ela viver uma vida de oração. Observe, irmã Paula Andrade, que o Espírito de Deus vem sobre um profeta no momento da oração. Todo profeta deve manter uma vida de oração. Quando ele mantém, ou ela mantém uma vida de oração, o Espírito do Senhor vem sobre, pois a autoridade está sobre, e o profeta está à sombra do Espírito de Deus, do Onipotente, e ele pode levantar-se para pregar. E quando ele se levanta para pregar, ele direciona a palavra tanto para o povo como para a liderança. E a mensagem é: não temais, pois esta peleja não é vossa. Oh, aleluia! Esta peleja é de Deus. Oh, aleluia! Eu não sei qual tem sido as tuas lutas, eu não sei qual tem sido os problemas que tem te afligido, mas se você tem buscado a Deus em oração, se você tem buscado a Deus no jejum, nesta noite, o Senhor, aleluia, me usa como usara o profeta. O Senhor, aleluia, a qual, aleluia, estamos debaixo
da sua cobertura, nos usa para dizer: não temas, não temais, porque esta peleja não é vossa, esta peleja é do Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Oh, aleluia! Não terás que pelejar, não terás que batalhar. Glória a Deus, é Deus que irá pelejar e batalhar por ti nesta noite, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome de Jesus. Então a segunda arma que o Senhor nos concede, a segunda arma é a palavra, pois a palavra é a espada de dois gumes. A palavra é a ferramenta do soldado, ou é a arma de ataque. Louvado seja Deus. Então a primeira arma do cristão: jejum e oração, para vencer Satanás, o mundo e os prazeres e os desejos da carne. A segunda arma, a palavra e a presença do Espírito Santo de Deus, porque palavra sem unção não leva a lugar algum. Olhe que o Espírito Santo veio por sobre o profeta, assim como Jesus disse na sinagoga de Nazaré, quando ele vai pregar, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, me ungiu para curar, me ungiu, aleluia, para libertar os cativos. Esta é a grande diferença entre pregadores e pregadores, entre pastores e pastores. Por quê? Porque alguns pregam a palavra, mas não tem, aleluia, a cobertura do Espírito de Deus. O segredo do pregador ou do pastor é sempre estar debaixo da cobertura espiritual do Espírito de Deus, é falar segundo a vontade do Espírito, é trazer a mensagem segundo a revelação do Espírito. Por quê? Porque nós pregamos a mensagem, mas quem nos traz a inspiração é o Espírito de Deus. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença entre pregadores e pregadores, entre pastores e pastores, entre mestres e mestres. Olhe que primeiramente o profeta estava orando juntamente com o povo. O Espírito de Deus veio dentro ou sobre a congregação e escolheu quem queria usar. Não foi o profeta que disse que queria ser usado, não, o Espírito escolheu o profeta para este se levantar, e se levantar com uma mensagem de Deus, e a mensagem era a palavra, e a palavra dizia para o povo e para a liderança: não temas, porque não tereis que pelejar, esta peleja não é vossa, esta peleja é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então estamos vendo que Josafá tinha 3 inimigos: os moabitas, amonitas e os que habitavam nos montes de Seir, que eram descendentes de Edom. Da mesma maneira que nós cristãos temos 3 inimigos: o mundo, a carne e Satanás. E qual a primeira arma? Oração e jejum. A segunda arma, palavra de Deus. Eu oro, eu jejuo, mas eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que me alimentar da palavra. Ela é a espada de 2 gumes, ela é quem nos garante a vitória. Louvado seja o nome de Jesus o Cristo. Olha só, irmã Rô Alves, olha só o que diz, louvado seja Deus, a terceira arma que nós vemos aí, encontramos nesse texto, a terceira arma do cristão. Louvado seja o nome de Jesus o Cristo. Versículo 18, observe: átrio eu sacrifico, na oração e no jejum, lugar santo eu me alimento com o pão da palavra.
Agora eu tenho que entrar no lugar santo dos santos. E como é que eu entro no lugar santo dos santos? Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Louvado seja Deus. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Louvado seja Deus. A terceira arma que Deus dá ao cristão para vencer o mundo, a carne e Satanás, é o louvor, a adoração. Louvado seja Deus. Quando você está louvando ou adorando, você está enfrentando Satanás frente a frente, porque Satanás é um anjo caído, Satanás é um querubim caído, Satanás, ele estava incumbido do louvor no céu. Olha que revelação. Então, quando Satanás ele caiu, ele perdeu este dom, ele perdeu esta graça de adorar a Deus. Então, quando eu e você adoramos a Deus e o louvamos, independente da luta, independente da prova, independente das circunstâncias, nós estamos batalhando no mundo espiritual, nós estamos assumindo o nosso papel no mundo espiritual, porque Deus me chamou e te chamou para adorarmos, e é o que Deus tem procurado no tempo do fim, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Passe a adorar dentro da tua casa, independente das circunstâncias. Passe a adorá-lo no ambiente de trabalho. Passe a adorá-lo aonde quer que você esteja. O texto diz que o povo, aleluia, se prostrou, mas logo em seguida se levantou e começou a cantar em voz alta. Oh, aleluia! Não permita que o problema, a dificuldade venha calar a tua voz. O Senhor está te dizendo nesta noite: levanta-te, não fique prostrado nem prostrada, levanta-te, o cântico ao Senhor, volte a adorar a Deus, porque Deus vai mudar as circunstâncias. Oh, aleluia, Deus vai mudar a história. O que Deus está esperando é que você abra esta boca santa e volte a entoar cânticos de adoração ao seu bendito e santo nome. Oh, aleluia, glória a Deus. Volte a adorar. Por que você se calou? Por que você deixou de adorá-lo? A adoração vai além das circunstâncias. Eu não adoro apenas quando as coisas vão bem, ou estou saindo de acordo com o que eu queria ou quero. Eu adoro porque há uma essência dentro de mim, há uma essência dentro de nós, e o que nos mantém vivos, o que nos traz sentido à vida, é adorarmos e bendizermos ao Senhor na beleza da sua santidade. As pessoas hoje buscam, irmãos, outra revelação que Deus me deu.
As pessoas buscam muita prosperidade, irmã Elisângela. As pessoas buscam e querem ser prósperas. E sabe qual é o segredo da prosperidade? O segredo da prosperidade, Josafá disse qual é: crede nos seus profetas e prosperareis. Quando acreditamos nos profetas de Deus e acreditamos que a palavra que sai da boca do profeta é a palavra de Deus, quando nós acreditamos, damos credibilidade e a praticamos, seremos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Haverá prosperidade na vida espiritual, haverá prosperidade na vida conjugal, haverá prosperidade na vida familiar e financeira. Teremos um ministério próspero. Por quê? Porque acreditamos no profeta, acreditamos na revelação que o profeta está pregando, na palavra que ele está ministrando. É isso que Josafá está dizendo: credes nos seus profetas e prosperareis. Creia nesta palavra, pois Deus vai mudar o cenário da tua vida. Deus vai mudar o rumo da tua história. Oh, aleluia. Ore, jejue, leia a Bíblia e não deixe de adorá-lo. A adoração que te leva no lugar santo dos santos, a adoração que te coloca diante da presença de Deus. É no altar de incenso que você e eu aprendemos a adorarmos a Deus, para logo em seguida estarmos diante da arca, atrás do véu. Louvado seja Deus. Olha só, irmãos, a consequência de um adorador, ou de uma adoração, ou de um louvor. Olha o que acontece quando nós aprendemos a adorar a Deus, ou adorarmos a Deus. Olha o que acontece. Versículo de número, louvado seja Deus, 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Oh, aleluia. Josafá pega o seu exército armado, mas à frente do exército, Josafá seleciona adoradores, porque a batalha não era terrena, a batalha era espiritual. Oh, aleluia. O que você está passando não é algo natural, é algo espiritual. E como é que você irá vencer? Como é que iremos vencer? No louvor, na adoração. O texto diz que quando os levitas começaram a adorar, Deus começou a colocar emboscadas contra os inimigos de Judá. Oh, aleluia. Os moabitas e os amonitas começaram a lutar contra aqueles moradores de Seir, ou os descendentes de Edom. Eles começaram a se destruir. Oh, aleluia. Não entendi, pastor? Deus está te dizendo nesta noite: abre esta boca santa, entoa cânticos a Deus de louvor e adoração, e Deus irá, aleluia, trazer uma confusão no meio dos inimigos.
inimigos. Deus irá fazer com que Satanás e os seus demônios comece a bater cabeça, comece a se destruir um a um. Louvado seja Deus. Esta peleja você não irá batalhar, é Deus que está batalhando por ti nesta noite. Abre então somente a tua boca santa e comece a adorar, comece a exaltar o nome do Senhor, porque os inimigos irão cair por terra nesta noite, diz o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Você não tem que fazer nada, então somente adore e com os teus olhos contemple o grande livramento que o Senhor está te dando nesta noite. Os próprios inimigos serão desbaratados, irão se atacar uns aos outros, e irão cair no campo de batalha. Oh, aleluia! Você não precisa batalhar, você não precisa lutar. As tuas armas não são terrenas, as tuas armas são espirituais e poderosas em Deus. Use as armas que Deus tem te dado. Ore, jejue, leia a Bíblia, louve ao Senhor, o adore, porque nesta noite o Senhor está trazendo uma confusão no arraial. O Senhor está trazendo uma confusão no meio dos inimigos. Eles mesmos irão se atacar, eles mesmos irão se destruir, e você irá contemplar, você irá ver que Deus está contigo, que Deus é poderoso para cumprir com esta palavra em tua vida. Então somente louve e adore, pois as armas que Deus nos deu são poderosas para exterminar e destruir as fortalezas do inimigo. Louvado seja Deus. As três armas que Deus nos concedera: oração e jejum, palavra de Deus, louvor e adoração. Então esta foi a mensagem, a revelação que Deus me dera nesta noite, para a glória de Deus. Quero aqui louvar a Deus pela sua vida, pela sua audiência, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia nesta noite. Que Deus abençoe diaconisa Helena Santos, cooperadora Ru Alves, a irmã Paula Andrade. Deus abençoe. Esse vídeo aqui, irmãos, vai estar lá no canal do YouTube. No canal do YouTube você pesquisa lá, Ronaldo Lima Oficial. Se inscreva lá. Não esqueça de dar o like, irmãos, nos vídeos do YouTube, porque a plataforma do YouTube entende que quando você dá o like, aquele tema ou aquele assunto é importante, assim eles começam a mandar para outras pessoas, e assim a palavra de Deus continua sendo propagada. Se você ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, procure lá, Ronaldo Lima Oficial. Se inscreva, este vídeo vai estar lá. Compartilhe, curta, comente, para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco nesta noite, por assim podermos juntos desfrutarmos desta revelação bíblica para o meu e para o teu coração. Deus abençoe diaconisa Cátia Maria. Deus abençoe a todos os amados irmãos, e até a próxima live, segunda-feira aqui, às 20 horas, na segunda às 20 horas, nas quartas-feiras são às 22 horas, sexta-feira 22 horas, e hoje Deus nos deu esse tempo e estamos aqui propagando o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite e até o próximo encontro. Deus abençoe a irmã Elisângela da Silva. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz.